Olá, gente, estamos chegando a mais uma edição da Rádio Mobilidade prestando serviço. Hoje falando de balanço. Estamos recebendo o secretário de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de São Paulo, Edson Caran, para um balanço de 2019, com ações importantes e talvez a administração mais transparente de todos os tempos. Tudo bem, secretário? Tudo bem, obrigado, Zé. Prazer em receber. Bom dia, secretário. Cátia Toforeto, minha companheira, tudo bem, Cátia? Tudo bem, Zenelo? Tudo bem. Secretário, vamos falar primeiro do grande movimento que São Paulo instalou este ano para o trânsito, para a vida das pessoas, que é o Vida Segura. Como é que foi a concepção desse movimento e a sua execução? Bom, esse é um programa implantado pelo prefeito Bruno Covas em abril de 2019, baseado no Plano Visão Zero, onde nenhuma morte é aceitável no trânsito. Então, vale salientar que várias ações estão sendo tomadas pela Prefeitura e pela Secretaria no sentido de você conseguir fazer com que o trânsito da cidade de São Paulo tenha maior segurança e tenha um convívio melhor entre todos os tipos de modais. Isso é muito importante deixar registrado que parte importantíssima desse plano que o prefeito implantou é a população da cidade de São Paulo. Secretário, nós tivemos no início do ano, em abril, o lançamento do Plano de Segurança Viária da Prefeitura de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das ações que foram feitas a partir desse plano, E agora nós estamos numa fase que começou em novembro, são 3 fases. Gostaria também que o senhor explicasse, ampliasse um pouquinho mais em relação às ações que a Secretaria vem tomando. Bom, é o plano implantado pelo prefeito Bruno Covas em abril. Esse plano ele faz parte do Vida Segura, ligado ao Plano Visão Zero, onde nenhuma morte é aceitável no trânsito. Várias ações iniciais numa primeira fase foram executadas, como por exemplo o Jardim Nakamura, como por exemplo a Carlos Caldeira, que era uma via com um índice grande de mortalidade. Depois das implantações das ações que a CT fez no local, hoje nós não tivemos nenhuma morte. Então nós tivemos aumento de tempo semafórico em 900 semáforos da cidade de São Paulo, dando prioridade ao pedestre, e a ideia é expandir isso para toda a cidade de São Paulo. Então são várias ações pontuais que faz com que o índice de mortalidade no trânsito acaba reduzindo. Além disso, nós temos algumas ações junto com a Fundação Bloomberg, WRI e ANACTO com relação aos cruzamentos, às áreas calmas como São Miguel Paulista, como Penha e Santana. Vale a pena citar Santana, porque esse cruzamento, inclusive, ele foi motivo de questão numa prova do ENAD, quer dizer, foi grande a repercussão, a comunidade, o pessoal da região aceitou muito bem, está elogiando muito e, por incrível que pareça, trouxe inclusive uma vida noturna mais agradável para aquela região. Então a população está feliz, além de você ter no entorno uma área calma, fazendo com que você tenha redução de acidentes. Com relação à segunda etapa, nós vamos falar sobre a questão da campanha que está sendo desenvolvida, agora que começou em novembro, e ela termina em junho do ano que vem. Essa campanha ela é dividida em 3 etapas, e agora nós estamos vivendo um momento exatamente para tratar da questão de motos. Então, nós pegamos como foco motos e pedestres, que foram realmente os números muito altos, muito elevados com relação à mortalidade na cidade, e estamos trabalhando em cima disso. Secretário Caran, um dos pontos mais importantes nesse trabalho foi, sem dúvida, a retirada das motos da pista expressa da Marginal Pinheiros. Muito discutido, muito debatido, mas os números estão provando que a medida estava correta, trazendo os motociclistas para a outra pista, não é isso?
Bom, essa medida foi uma medida muito debatida e muito criticada. Inclusive, internamente, comentavam comigo que não seria uma ação boa, porque seria uma ação de um impacto muito grande. Mas eu estava convicto de que a grande índice de mortalidade na Marginal Pinheiros, na pista expressa, se devia exatamente ao fato deles andarem não só no limite de 90 por hora, mas como você na Marginal, na pista expressa, você tem mais conforto em andar, eles andavam acima desse limite de velocidade. A hora que você tira eles da pista expressa e coloca na pista local, você cria uma área de conflito maior entre o carro e a moto, mas com isso você faz com que a velocidade da moto reduza. E o importante é isso, é a moto não atingir aquele limite alto a ponto de ele poder perder o controle da moto e cair numa marginal, onde caiu, o carro passa por cima, não tem jeito. Tanto é que houve uma redução significativa, nós tivemos uma única morte. Quer dizer, houve também muita resistência no começo, né, secretário? E agora, vendo isso depois de um certo tempo, vê-se que realmente foi uma medida assertiva em relação ao que foi feito às motos. Mas se você prestar atenção, tudo aquilo que você mexe na área de trânsito, você vai sempre encontrar a resistência ou alguém que pense contrário. Porque são várias as cabeças que pensam cada um da sua forma. O importante é você ter dados e informações que mostram que a atitude que você tomou foi acertada e você ir até o final com a tua ideia de que não, realmente isso é o bom. Se os números tivessem mostrado o contrário, com certeza o secretário teria voltado atrás. Mas os números estão aí, claríssimo, de que a medida foi acertada e ela veio para ficar. Tanto é que nós já estamos trabalhando no sentido de segregar a Marginal Pinheiros sentido Interlagos, para também criar um espaço para motos andarem numa velocidade mais reduzida. Secretário Caram, esse ano também a gestão derruba um mito que a sociedade sempre criticou, que era a indústria da multa, e com números, né, provando que as multas diminuíram na cidade de São Paulo. Não é porque estamos colocando mais radares em túneis que as multas estão aumentando. Prova de que, respeitando a sinalização, respeitando aquilo que é colocado pela lei, os números caem, né? Por que o número de multas na cidade de São Paulo caiu? Primeiro, aqueles radares pegadinha não existem mais. Hoje você tem todos os radares da cidade de São Paulo devidamente sinalizados de forma adequada e com tempo para que a pessoa que esteja na via observe a placa e sabe que aquele é o limite respeitado da via. Ou seja, independente disso, você tem o próprio cidadão, que ele está entendendo que, primeiro, pesa no bolso, e segundo, se ele andar dentro do limite, ele respeitando aquilo que é estipulado, ele está, primeiro, trabalhando no sentido de você ter um trânsito melhor, e segundo, respeitando a vida, não só dele, como de outras que estão dentro do viário. Então, a ideia da prefeitura, e a prefeitura sempre trabalha, nós, pelo menos essa administração, trabalha no sentido de que o ideal seria não ter nenhuma multa de trânsito. Seria o melhor dos mundos para a cidade de São Paulo, porque aí sim você teria um trânsito efetivamente seguro. Infelizmente isso ainda não é possível, mas a própria redução da quantidade de multas aplicadas mostra que a população está entendendo a proposta da prefeitura. E vou falar, mesmo com o aumento de radares dentro da cidade de São Paulo, o índice de multas tem caído mês a mês. Mesmo porque essas multas, secretário, elas estão concentradas numa parte da população, né? Você tem 78% da população da cidade de São Paulo que tem habilitação que não tem nenhuma autuação. Ou seja, esses 78% eles efetivamente respeitam as regras de trânsito. Somente 22% da população é que tem algum tipo de autuação na carteira. Vamos lá para a SP Trans agora, falar de ônibus. Esse é um outro ponto importante que a pasta de mobilidade e transportes tem como sua responsabilidade. Começando aí
pela renovação da frota, secretário. É ônibus novo, é ar-condicionado, é Wi-Fi, é ônibus elétrico. Qual é o balanço que o senhor faz dessa área? Bom, depois de uma luta, mas bota a luta nisso. Tem a licitação, né? A prefeitura conseguiu assinar os contratos. E esses contratos, eles trazem um benefício muito grande para o usuário. Primeiro, a modernização do sistema de transporte, a modernização dos ônibus com USB, Wi-Fi, com toda a tecnologia embarcada que os ônibus vão ter. Segundo, a própria população é que vai acabar pontuando o sistema de transporte coletivo. E em função disso vem a remuneração das empresas. Então, o serviço tem que ser um serviço de qualidade. Um outro ponto importante dessa licitação é que você vai reorganizar o sistema da cidade. Hoje eu vou citar como exemplo a 9 de julho. Se você andar na 9 de julho em horário de pico, no sentido bairro, você vai pegar um mangueirão de ônibus parado e a maioria desses ônibus vazios. Então isso mostra que o sistema tem que ser reordenado, reorganizado. Para quê? Para você conseguir aumentar com isso a velocidade dentro dos corredores de ônibus, trazendo um transporte mais eficiente e mais rápido para o usuário. Sem contar com os 15 ônibus elétricos que o prefeito Bruno Covas entregou a questão de um mês atrás, e desses 15 virão mais 3, sendo hoje São Paulo a cidade com o maior número de ônibus elétricos do Brasil e com energia totalmente limpa. Também, dentro da própria administração, eu vou dizer somente Bruno Covas, o prefeito Bruno Covas já entregou 3.000 ônibus novos para a cidade de São Paulo, já dentro desse novo contexto. Motorização Euro 5, menos poluente, ar-condicionado em todos os ônibus, quer dizer, um sistema muito mais eficiente e aquele que a cidade e a população de São Paulo merece. Só um detalhezinho, Kátia, secretário, que eu senti importante fazer. Esses ônibus elétricos não são os das varetas, né? Não, eles são ônibus... É bom esclarecer. Não, eles são ônibus totalmente elétricos a bateria e com energia 100% limpa. É porque a vareta sempre escapa, desce o motorista... Não. É a bateria, ele é a bateria, e essa energia desses ônibus, eles vêm de produção feitas por energia solar. Quer dizer, ela entra na rede e a Enel distribui. Não há queima de carvão, não há nada. É energia 100% limpa. E é um investimento, né, secretário, que mais do que vale a pena, ele é um investimento que vai dar retorno. Esse investimento com certeza dá retorno não só para a empresa que trouxe, mas o principal retorno é para a cidade de São Paulo. Nós temos como meta até 2028 de reduzir pela metade o índice de CO2. E essa meta tem que ser cumprida e, em função disso, ano a ano, nós vamos substituir a frota pelo menos em 10% dos seus veículos. O senhor falou do corredor da 9 de julho. Eu lembro que nós teremos mais 38 quilômetros de faixas exclusivas, né, secretário? 38 quilômetros de faixa exclusiva, todas elas já foram discutidas em audiência pública, todas elas já estão ok, em fase de licitação para implantação. Ou seja, o ano que vem, com certeza, nós vamos ter mais 38 quilômetros de faixa exclusiva. Exatamente para quê? Para dar sempre visando o conforto do usuário. Quer dizer, mais agilidade. Mais agilidade, menos tempo perdido, quer dizer, para ter condição do usuário sair um pouquinho mais tarde de casa e retornar mais cedo para casa, para ele ter um tempo de lazer maior do que o que ele tem hoje. Refletindo na qualidade de vida. Refletindo na qualidade de vida. Secretário, fechando 2019, qual é o recado que o senhor deixa à população num ano de tantas realizações na área de mobilidade e transportes? O que deixar de mensagem à sociedade? A sociedade, ela tem sempre que sair de casa pensar no seguinte: independente do modal que ela vai utilizar, ela sabe que em algum momento do dia ela é pedestre. E o pedestre é o elo mais fraco de todo o sistema. O importante é o respeito ao cidadão, é o respeito
dentro do trânsito, dentro do transporte coletivo, respeitando, com certeza nós vamos fazer um trânsito mais saudável e mais seguro. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Lembrando que vem aí um programa especial sobre o plano cicloviário da cidade de São Paulo, hein? Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano